Palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos lá? Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? E o sábio continua: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Verso 5: tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. E o verso 8: tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Assim fala o sábio Salomão. Vamos orar um instante? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque há tempo para toda ocasião e todo propósito debaixo dos céus. Nós estamos reunindo aqui nessa noite, meu Deus, nesse domingo que consagramos ao Senhor. Meu Deus, consagramos como primícias da nossa semana que inicia. Pedimos, meu Deus, que venha a tua palavra sobre as nossas vidas, venha encher o nosso coração, venha nos colocar um novo tempo, meu Deus, e que essa palavra, que será plantada no solo fértil do nosso coração, frutifique em nós a 30, a 60 e a 100 por um. E você diz: amém. Queridos, então, esse livro, né, de Eclesiastes, ele fala dos tempos. Então, ele diz que, já no primeiro verso, ele diz que há tempo para toda ocasião. Amém? Todo o propósito, todo um plano de Deus para a minha vida e a sua vida. E nos versículos do 2 ao 8, ele vai falando dos opostos: tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de guerra, tempo de paz. Amém? Só não tem um tempo ali, querido, de desistir. Amém? Amém? Não existe tempo de desistir. Vai ter tempo que você vai dar um passo atrás, vai ter tempo que você vai dar um passo à frente, amém? Mas não existe tempo de desistir, tempo de parar. Então, ele fala as experiências humanas, né? Eclesiastes, ele vai trazendo as experiências humanas do dia a dia, mas certos de que tudo tem um propósito, amém? Tudo existe um tempo de Deus para mim e para você. A gente tem que aprender sobre isso, amém? E nós temos tempos nas nossas vidas. Muitas vezes o pessoal chama de ciclos, mas nós temos isso nas nossas vidas. Nós temos um ciclo biológico, amém? Você é pequenininho, nasce, é isso? Está de colo, já está andando, daqui a pouco faz 20, 30, 40, né? 50 e por aí vai. Então tem seu tempo biológico, tem o seu tempo psicológico, porque enquanto o corpo desenvolve, né, o psicológico vai desenvolvendo junto, a sua alma vai desenvolvendo junto, e tem também o tempo espiritual, amém? Então, esses tempos ou esses ciclos biológicos, né, psicológicos e espirituais, eles andam junto, não tem como separar, eles estão dentro de nós. Você cresce, você desenvolve, você envelhece, e ao mesmo tempo o teu psicológico e o teu espiritual precisam acompanhar dessa forma, amém? Quando um desenvolve mais do que o outro, aí é onde a gente vê os problemas e as situações difíceis na nossa vida, amém? Efésios 4, versículo 11. Eu quero tratar hoje de alguns ciclos na nossa vida, para que a gente possa aprender e saber quando eu estou num ciclo, quando eu deveria estar em outro ciclo. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
e outros mestres, e outros para pastores e mestres, até o 16. Com vistas o quê? Do aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. Segura um pouquinho aí, né? Nesses primeiros 2 versículos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios de Roma, quando ele estava lá preso já, ele começa a falar dos ministérios. E os ministérios, ele tem um propósito, é o quê? Aperfeiçoamento dos santos, amém? Então, se você tem um pastor, tem um profeta, um evangelista, tem um mestre, é algo que foi colocado por Deus, para o quê? Para me aperfeiçoar e te aperfeiçoar, para nos levar e nos apresentar em santidade, ou seja, para desenvolver o nosso crescimento espiritual, amém? Então, ele diz, é para o aperfeiçoamento dos santos, verso 12. Até que todos, qual é a meta? Até que todos cheguemos o quê? A unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém? Então, os ministérios são para aperfeiçoar a igreja, até o quê? Até que nós cheguemos a uma unidade de fé, ou seja, estejamos todos no mesmo nível, no mesmo patamar, amém? Lógico que sempre teremos aqueles que vão chegando, aqueles que já têm mais tempo, mas o objetivo dos ministérios é isso, para o quê? O pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, ao estado de quê? De pessoa madura, repita, pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, amém? Então você veja que Jesus, ele equipou a sua igreja, para quê? Para que não tenhamos crianças espirituais, amém? Mesmo que quando você recém se converte, você está começando, está aprendendo as coisas de Deus, mas existe já uma preparação da igreja para o seu crescimento. Verso 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas, amém? E levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Então, queridos, Cristo, ele foi edificando, foi preparando a sua igreja, para que a gente faça o quê? Para que nós cresçamos. Amém? Para que nós cresçamos. Então, assim, muitas vezes quando a pessoa vem dizer assim, pastor, mas isso e essa doutrina errada, e isso aí, querido, você conhece a palavra, amém? Você sabe onde aprendeu correto. Amém? Então, muitas vezes a pessoa vai com segundas intenções, aí chega lá e encontra outra pessoa com terceiras intenções, aí o negócio degringola todo, vai tudo por água abaixo. Mas Deus preparou. Amém? Júlia, quando estava aqui conosco, e uma época Júlia trabalha no banco, vocês sabem, e ela diz assim, olha, no banco, nós, para descobrirmos quando a pessoa vai para o caixa ali, se aquela cédula, né, se aquela nota é falsa ou verdadeira, né, porque o pessoal passa isso aí, ele diz, nós não estudamos a falsa, nós estudamos a verdadeira. Então a gente sabe que tem uma nota, uma cédula, por exemplo, de 50, de 100 reais, uma cédula verdadeira, você sabe tudo que ela tem, porque se eu souber bem do verdadeiro, na hora que eu encontrar a falsa, você já descarta de vez. Amém? Então, quando você está centrado no verdadeiro evangelho, querido, quando você está centrado na palavra de Deus, você lê, você estuda, você sabe o certo, quando vem o errado, você já, peraí, esse negócio aqui, isso aqui não está correto. Amém? E esse é o objetivo de Cristo. Verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua
de cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Amém, amados? Então, Deus, Ele preparou toda uma estrutura com ministérios, com ensinos, com a palavra, para quê? Para que eu e você venhamos a crescer. Não sejamos crianças espirituais. Amém? Porque você pode até ser uma criança biológica. Mesmo uma criança biológica, digamos assim, às vezes a gente encontra pessoas que o físico desenvolveu e por alguma situação, né, uma enfermidade, o intelectual dela não desenvolveu. Né? Às vezes ela já tem 20 e tantos anos, mas a mente é de uma criança. Amém? Então, quando isso não desenvolve, existe um problema, pastor? Existe. Mas não é um problema que vai te trazer morte eterna. Vocês estão me entendendo? Existe um problema? Existe. Infelizmente. Mas não é algo que vai te trazer morte eterna. Agora, quando o meu e o seu desenvolvimento espiritual não é bom, não estamos crescidos espiritualmente, não entendemos as coisas de Deus, isso pode te trazer morte eterna. Amém? Por isso que a Bíblia, ela concentra nesse crescimento. Então, a meta é alcançar a unidade. Por quê, queridos? Tem ciclos que nós não admitimos. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos bastante crianças aqui. Alguém está preocupado com as crianças? Não, pastor, de nenhuma forma. Por quê? Eles estão no ciclo deles. Amém? José, qual é o nome dela? Ayla. Estão no ciclo deles. Eles estão vivendo e sendo crianças. Amém? E glória a Deus por isso. Deixe eles, né? Aquela ali já acordou, ela chegou dormindo. Tá? Mas eles estão no ciclo deles. Então não tem problema. Agora, se você encontrar aqui um adulto, um jovem adulto, chorando, se esperneando, o que você vai dizer? Rapaz, esse negócio está complicado, né? Você já vai estranhar. Por quê? Porque ele não está no ciclo. Estão me entendendo? Quando está dentro do ciclo, ninguém estranha. É criança, é energia, né? Então o pessoal bota não, mas sei o quê, porque fulano é ativo. Não, gente, ele é criança. E criança é assim mesmo, e deixa de ser criança. Amém? Agora, para um adulto, certas coisas já não pega bem. Se você chegar numa casa, tiver o cabo dentro de um berço, né, com 18 anos de idade, dentro do berço, com a chupeta na boca, dizendo gugu dadá, o que você vai dizer? Rapaz, esse negócio aqui está complicado. Não é isso? Você já vai dizer, meu Deus, já vai chegar. Essa mãe, esse pai, não viram que tem um marmanjo de 18 anos dentro de um berço? Se tem uma criança, natural, normal, você vai brincar, vai tudo, mas se tem alguém de 18 anos, então assim, certos ciclos, que eu quero dizer, que certos ciclos são admitidos na nossa vida, certos ciclos já não são mais admitidos, você já vai estranhar certas situações, amém? Então, quando eu estou numa determinada idade, eu já passei dos 40, viu, irmãos? Enquanto estava 49, né? Então, tem ciclos da nossa vida. Eu falava com o pastor no sábado, e a gente falava do tempo de conversão, e quando a gente converte em muitas coisas, nós somos um pouco imaturos, amém? Então a gente não entende direito, não compreende direito, mas chega uma fase de fé da nossa vida, que não cabe mais certas coisas. Então, o que acontece quando nós não mudamos de ciclo na vida? O que acontece quando a gente, pastor, chegou o ciclo, a pessoa não transpôs o ciclo? Vou dar um exemplo. Quantos já namoraram ou estão namorando? Não é isso? Ciclo de namoro é uma coisa. É ou não é? Namoro é um ciclo. Amém? Então é meu bem para cá, meu bem para lá, aquele negócio todo, e não sei o que, e se encanta, e faz meio versário de casamento, ou de namoro, não é isso? Faz meio versário, que é isso? É o mês versário do meu namoro. Mês versário de namoro, eu com meus 50 anos já fico meio escandalizado, né? Mas tudo bem. Não, é porque faz um mês, 2 dias e 24 horas que nós nos conhecemos. Né? Aí usa aliança, aí muda o status,
na rede social, não é isso? E se não mudar o status, meu irmão, já é motivo de briga. Tem que ir lá para mudar o status da rede social. Então tem um ciclo de namoro. É um ciclo. Aí tem um ciclo de casamento. Casou, é o quê? Outro ciclo. Às vezes melhora, às vezes piora. Já não tem mais meio-versário. Né, amor? A gente vai lembrar no dia 31 que estava comemorando 20 anos de casado na igreja e só lembrou no final, meu Deus, nós nem lembramos. É isso mesmo, é do ciclo de casado. A gente começa a esquecer certas datas na vida. Mas por que muitos casamentos não dão certo, por exemplo? Porque não muda de ciclo. Por exemplo, eu estou namorando e tudo. Quando eu casei, dá para voltar para o mundo dos solteiros, o casado? Não dá. Aí o cara é casado, quer se acompanhar com gente que ainda está namorando, que está, né, conhecendo um e outro. Se tiver um casado ali naquele meio, dá certo? Não dá. Então não dá para ter uma vida de solteiro, sendo que você já é casado. A gente entende que aquela pessoa, ela não passou de ciclo. Por isso que certos casamentos, por exemplo, podem não dar certo. Então a mudança do ciclo, ela precisa ser feita. Eu só dei um exemplo de namoro e casamento, podia dar vários exemplos aqui. Mas o que acontece quando eu não mudo de ciclo, pastor? Primeira coisa, estagnação, ou seja, você paralisou, né? Ficou estagnado. E normalmente a pessoa que está estagnada é aquela pessoa saudosista. Ah, naquela época é que era bom, aquele tempo é que era bom. Não, é porque ela não mudou de ciclo, ela quer voltar para aquele tempo, para aquele ciclo que ela está. Todo mundo já está no ciclo, todo mundo já está em outra fase da vida, e aquela pessoa ainda está naquele mesmo sonho. Então a primeira coisa, estagnação, amém? Então, Deus não anda para trás, amém, irmãos? A Bíblia diz, ele não se agrada dos que retrocedem. Na Bíblia, quem olhou para trás virou o quê? Estátua de sal, que foi a mulher de Ló. Então, primeira coisa é estagnação. Depois, se continuar naquele mesmo ciclo, ele atrofia. Não é isso? Deixa de fazer o que tem que fazer, por quê? Porque não quer subir do nível. Entende? Que certos ciclos nós temos que subir de nível. Eu falava com meu filho hoje, e ele falava do assunto profissional, e ele trabalha numa rede de supermercado, e ele disse assim, pai, eu infelizmente vou ter que, a gente vai ter que voltar o assistente, porque o rapaz, ele trabalhava como caixa do supermercado, só um exemplo aqui, ele trabalhava como caixa de supermercado, aí então o supermercado viu nele um potencial, disse, olha, vem aqui para o marketing, que você vai trabalhar no marketing. Aí o cara começou, aí já começou a vida boa, ganhando melhor, podendo chegar, fazer, ele dizia assim, pai, ele chegava aqui 9 horas, desde que ele entregasse o trabalho dele, eu não estava preocupado com isso, e tudo, mas aí o que aconteceu? Ele estagnou, não quis evoluir, falou, não posso, uma fase a gente está ensinando, mas eu não posso passar a vida toda ensinando para a pessoa, porque senão eu não vou fazer nem o meu. Aí ele disse, infelizmente, o que é que vamos fazer? Ele vai voltar para a função de caixa, a gente não vai demiti-lo, mas ele vai voltar para a função de caixa. Eu disse, o que é que tu vai fazer? Eu vou puxar alguém que de repente é caixa, que eu vejo o potencial, para passar por outro treinamento. Eu pensei comigo, falei com ele, cara, que frustração que pode ser para esse rapaz. Não é isso? Porque eu só estou aqui de caixa, aí vou para um andar acima, literalmente, que é um andar acima, vou para um andar acima, chego lá, aí o cabo diz, volte. Aí o amigo meu que era caixa vai para aquele mesmo andar. Você está entendendo? Então, quando eu não passo de fase, quando eu não reconheço certas coisas na minha vida que precisam mudar, que precisam, né, de uma nova competência, de algo novo, eu posso fazer o quê? Estagnar, eu posso, né, atrofiar e, por último, regredir, que é o caso desse que eu falei. O cara vai regredir a situação anterior, aí regride em tudo, na função, no salário, no tempo, porque o tempo dele era variado, agora tem que ser um tempo certinho, chegando, botando o dedinho lá de novo, amém? Então a mudança
de ciclo para a minha vida e para a sua vida é muito importante. Eu tenho que entender isso e tenho que querer pagar o preço do novo ciclo. Porque senão eu vou estagnar, eu vou atrofiar e eu vou regredir. Amém? 1 Coríntios 3:2. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque ainda são carnais, crianças em Cristo. Amém? Então, às vezes a gente quer uma coisa e não tem problema nenhum você querer essa coisa, só que às vezes essa coisa está no nível maior. Amém? Essa coisa que você almeja, isso que você precisa, está no nível a mais. Eu tenho que reconhecer e dizer assim, eu vou mudar, eu vou passar para esse próximo ciclo. Passar para o ciclo, fazer isso, né, nesse exemplo que eu falei, o cara estagnou, ele não quis estudar, ele não quis correr atrás, porque existe em mim algumas coisas que às vezes a pessoa não está disposta a pagar o preço. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, a terra prometida, quantos querem? Amém? Ela tem gigantes. É isso? A terra prometida, ela tem gigantes. A Bíblia diz, lá existem gigantes. Mas deixa eu te falar uma coisa, também existe leite e mel. Falou em leite, Saulo já, os olhos de Saulo já brilharam. Amém? Estou brincando, meu irmão. Amém? Mas é isso, a terra prometida tem gigantes? Tem. Mas quando eu venço os gigantes, quando eu supero aqueles gigantes, aí eu vou desfrutar do leite e do mel. Amém? Então Paulo estava dizendo, nós devemos buscar uma maturidade, porque se você for pequeno, se você for criança, você não vai receber um alimento sólido, porque a pessoa vai dizer, não, fulano é criança. Amém? Não, esse aqui não é criança, esse aqui. Então quando a pessoa viu o potencial, tirou daqui, veio para cá e voltou, e ainda é criança, volta para o mesmo lugar. Deus faz da mesma forma. Amém? 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava, amém? Ele falava, eu falei de biológico, espiritual e emocional. Ele diz, ele falava como menino, ele sentia como menino, ele pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o quê? Desisti das coisas de menino. Amém? Precisamos ser homens e mulheres espirituais, homens e mulheres crescidos e maduros. Tem coisas que não valem. Tem coisas que você fazia com 15, 16, 17 anos. Ei, pastor, agora, amém? Amém? Em nome de Jesus. Quem já tem boleto para pagar sabe o que é isso. Não é isso? Pastor, o cara não dá um prego numa barra de sabão. É a fase dele, eu já tive essa fase também. Amém? Eu já tive essa fase também. Pastor, não faz nada, acorda 10 horas. Eu já tive, se bem que lá em casa era mais difícil ter essa fase, mas quase não deixava. Mas eu já tive essa fase também. Agora chega uma fase que você precisa, sabe, deixar as coisas de menino. Se Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava, eu pensava e eu agia. Quando eu entendi, quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino, amém? Em nome de Jesus, porque menino é uma bênção, mas menino é o quê? Menino é o quê? Quer para si, não é isso? Pega no brinquedo dele, é meu brinquedo, é isso, me dá, né? Então, nós não podemos ser adultos com esse espírito de menino, de que é meu, de que o mundo gira ao meu redor, de que as coisas vão, não, mas, irmão, em nome de Jesus, né? Como a gente dizia lá na Paraíba, já que você está sonhando, pede um pônei, né? Amém? Porque às vezes a pessoa está sonhando e aquela coisa toda, né? Existe sonho, mas existe delírio, né? Não, olha, eu vou ser um excelente profissional e tudo, não sei o quê. Está estudando, irmão? Ah, pastor, não estou estudando não. Então, aproveita que está sonhando,
e pede um pônei. Amém? Não é isso? Então nós temos que mudar de ciclos, nós temos que passar de níveis, não pode ficar estagnado. E você tem que olhar e se perguntar, vem cá, eu estou em que nível, eu estou em que ciclo? Né? Emocional, espiritual e biológico. Eu estou gostando do ciclo que eu estou, do nível que eu estou? O que é que eu almejo? Eu estou disposto a pagar o preço para estar nesse nível? Amém? Porque senão, queridos, vai estagnar, atrofiar e regredir. Amém? Então, o que é que me prende no nível? O que é que me prende naquele ciclo? Duas coisas: excesso de frustração. Amém? Excesso de frustração, ou seja, eu não quero saber de algo, não quero evoluir para algo que eu não venci ainda, eu não conquistei ainda. Eu sou frustrado. Tem gente que nunca vai querer fazer no concurso, por quê? Porque ela tem medo de ser reprovada. Então é um excesso de frustração. Tem medo, né? Eu não venci isso ainda, eu não superei isso ainda. Então o excesso de frustração faz com que a pessoa fique naquele mesmo nível, naquele mesmo ciclo. E outro, excesso de gratificação. É o quê? Mimado demais. Amém? O cabo que tem casa, comida e roupa lavada, quer sair da casa da mãe e do pai? Tá tudo bom, não paga uma conta, aí dá 20, 28, 30, 40 anos, moro com minha mãe e com meu pai. Por quê? Porque aqui eu não tenho que ter gasto com nada. Amém? Então, pais e mães, começa a cobrar o aluguel. O cabo ficou, veio 23 anos. Meu filho, você vai pagar um aluguel aqui para morar aqui. Mas pai, o senhor é meu pai. É, meu filho, mas só para você, sabe? Eu estou te ajudando a subir de nível. Você vai pagar um aluguelzinho aqui, né? Vai começar a trabalhar, vai começar, amém? Quando eu terminei o segundo grau, a minha comemoração na minha casa, ela disse, vai trabalhar quando? Terminei o terceiro ano. Naquela época, na minha época, não tinha muito, vai para a faculdade, não. Terminou. Vai começar a trabalhar quando? Aí foi quando eu comecei a trabalhar. Aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você muda de nível, tem as gratificações. Lembra que eu falei do cabo acordar tarde? Aí tinha, eu que já estava no nível, digamos assim, trabalhando. E eu tinha uns irmãos que já deveriam trabalhar e não estavam trabalhando. Aí quando era a hora de acordar, que minha mãe saía, não sei se sua mãe era assim, mas a mãe saía acordando todo mundo, meu irmão. Depois que ela levantava, que fazia o café do meu pai, aí ela já saía acordando todo mundo. Pardal não deve nada a ninguém e já está acordado dessa hora. Quando chegava em mim, principalmente que era ali, deixa o bichinho dormir, que ele estava trabalhando. Amém? Deixa o bichinho dormir, que ele estava trabalhando. Então, existem recompensas quando você vai de ciclo. Amém, querido? Então, o que é que me faz ficar no mesmo ciclo, pastor? Excesso de frustração. Fui frustrado, fui decepcionado. Aí o cabo fica no ciclo. Quando ele é mimado demais, não compensa ir para um outro ciclo. Por quê? Porque aqui está bom. Amém? O bom é o inimigo do ótimo. Amém? Avance, querido, em nome de Jesus. Amém? Chegando para o final. Quais são as evidências que eu não entrei ainda no ciclo, né, que Deus quer para mim? Primeiro, desânimo. Sem vontade de fazer nada. O senhor está naquele ciclo, amém? Aquele crente desanimado, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler, não tem vontade. Irmão, você está precisando mudar de ciclo, amém? Você está precisando de algo que te desafie, né? Então o cabo fica desanimado, sem fome de Deus, sem fome de ler a palavra, sem fome. A fome do mundo sempre tem, mas a fome das coisas de Deus não tem. Então desânimo, sem fome, sem brilho no olho. Sabe? O cristão que acorda, né, sem aquele brilho, aquela gratidão, aquela coisa, sabe? Meu Deus, quais são os desafios de hoje? O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu tenho para conquistar? Como é que eu vou glorificar o teu nome hoje? Quais são, né? O que é que isso quer para mim? Então eu estou naquele ciclo. Por quê? Desanimado, né? Você vê o cristão desanimado. Irmão, você chega num culto,
por exemplo, ou no local, ou no seu dia a dia, você não consegue dar glória a Deus? Amém? Tem um pastor, amigo nosso, que amanhã o pai dele vai passar por um procedimento, e eu conversando com ele, ele disse assim, meu pai tem tudo contra, e a gente está orando para que dê tudo certo, mas ele disse, está tudo contra, porque ele tem Parkinson, está com câncer de pele, e é avançado em idade, ele já tem acho que seus 90 anos, para passar por um procedimento cirúrgico, quem entende um pouquinho mais sabe que tudo isso coopera contra, e ele diz, mas ele está animado e disse, eu quero passar por esse procedimento, que eu quero viver mais. Você está entendendo? Se eu conversei com os irmãos, ele falando para mim, eu conversei com os irmãos, expliquei a situação, que tipo assim, você vai passar o procedimento, infelizmente, a pessoa pode morrer, mas se tiver do jeito que está doente, mas pode viver um pouco mais, amém? Para quem já está com seus 90 anos, ele disse, eu expliquei para os irmãos viram a vontade deles, não, vamos assinar, porque nessa época o médico já chama a família, né, dizer, vocês autorizam? A família viu nos olhos dele, o brilho nos olhos dele, dizer assim, eu quero passar pelo procedimento, porque eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero viver mais, como quem diz assim, eu ainda tenho ciclos a superar, os irmãos dizem, vamos fazer o procedimento, amém? Vai ser uma bênção para a glória de Deus, que ele não tenha medo, amém? Mas aí ao mesmo tempo você vê um cristão, né, um homem ou mulher, com saúde, amém? Com saúde, com perfeita saúde e tudo, aí está o quê? Desanimado, acabrinhado, não, sabe? Não dá um glória a Deus, não agradece a Deus, não está nada, parece que o mundo está devendo para ele e para ela, ainda não mudou de ciclo, precisa de certos desafios, amém? Tem coisas, querido, que nos desafia, mas também nos faz crescer, amém? Tudo aquilo que te desafia, te faz crescer. Tudo aquilo que, sabe, estica você, pastor, eu estou sendo esticado, mas isso te faz crescer, amém? Te faz crescer, poxa, isso está bom demais, vou ficar aqui, querido, você vai estagnar nesse local, tem uma hora que isso aí não vai ser mais para você, e você vai continuar nisso, e não vai dar certo, amém? Está te desafiando? Você está sentindo que é Deus que está te desafiando? Querido, Deus tem crescimento para mim e para você, amém? Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Mas às vezes nós temos aquela coisinha da proteção pessoal, amém? Não, vou me proteger, não, aqui tá bom, mas rapaz, isso aí, fazer isso, não, estica, irmão, em nome de Jesus, deixa Deus alargar as tuas tendas, Senhor, o que é que tu queres para mim, é isso aí, me mostra o caminho, me mostra o alvo, eu vou pagar o preço para estar nessa situação, eu não vou ser menino, nem menina a vida toda, em nome de Jesus, amém? Repetindo, todo novo ciclo tem gigantes, mas também tem leite e mel, amém? Se você não muda de ciclo, você não desfruta de novidade de vida, amém? Queridos, uma coisa que virou a chave em mim, quando eu tinha 13 anos, foi quando eu comecei a trabalhar. Ah, pastor, trabalho infantil, irmão, a melhor coisa que houve na minha vida foi o trabalho infantil, amém? Então não tem esse negócio, não sei o que, não, irmão, 13 anos, começava a trabalhar, 5 da manhã eu estava de pé, porque a minha função lá no supermercado era receber o pão, e padeiro é bicho que trabalha cedo, é igual leiteiro, bicho que acorda cedo, e 5 horas eu tinha que acordar, porque 5h30 eu tinha que estar abrindo, 13 anos de idade, eu tinha que estar abrindo para receber o pão, aí o patrão chegava um pouquinho mais 6h30 ali, já estava abrindo, naquela época não tinha roubo, não tinha essas coisas, o maior medo que minha mãe tinha, não vai por cima da linha não, menino, que o trem pega, era assim que minha mãe dizia. A gente ia, cidade pequena, tamanho de Garanhuns, ia tranquilo, 5h30 da manhã, no meio abria tudo ali, o povo chegava, e eu já me sentia aquilo, ó, servir o povo, um pão, meio pão, você pegou meio pão, irmão? Ninguém pegou meio pão, gente, meio pão, aí eu media meio pão, irmão, pai, bolava aqui, meio pão, não sei o que fazer com meio pão, mas nós vendíamos meio pão.
Amém? Porque naquela época tinha um pão de 100 gramas. Quem lembra? Tinha um pão de 100 gramas. Ele era de 100 gramas. Então, a gente cortava meio pão. A senhora lembra de meio pão, né? Aí, a mesma brincadeira, viu, irmão? Mas eu ia dizer aqui que a mesma faca do pão era que eu cortava o sabão. Né? O cara pediu sabão, uma barra de sabão Flamengo. Aí ia lá, sabão Flamengo, sabão Caboclo. Né? Amém? Mas o que isso me fez, sabe, me animar? Porque quando chegava no aniversário, por exemplo, da minha mãe e do meu pai, eu tinha dinheiro para comprar um presente dela. Querido, aquilo me enchia o coração. Amém? Aí eu já entendi o meu ciclo. Quando eu estava no ciclo anterior, o chinelo começava a rasgar um pouquinho. Mãe, estou precisando de chinelo. Mas meu filho, não, estou precisando de chinelo. Eu comecei a trabalhar. Aí o chinelo já estava. Aí era a mãe que dizia, menino, compra o chinelo para ti. Não, mãe, esse aqui ainda é duro. Esse aqui ainda dá. Por quê? Porque agora o dinheiro saía do meu bolso. Não era mais do bolso dela. Amém? Aí o caba quer estar no ciclo para ele não pagar o preço das coisas. Querido, começa a pagar o preço das coisas. Você vai valorizar aquilo que está na tua mão e vai valorizar as pessoas que estão pagando o preço igual você. Amém? Esposa, marido, não siga um homem, uma mulher que estão no mesmo ciclo, na beira do abismo. Pode morrer os dois. Amém? Um tem que estar puxando o outro. Um tem que estar, sabe? A esposa, ela é o quê? Auxiliadora, ajudadora. Ela fala assim, às vezes minha esposa fala, às vezes eu não quero ouvir, Senhor, eu sei, essa mulher só fala assim, o negócio é certo. Lá em casa, aí eu vou escutar, escuto, e eu sinto que é o Espírito Santo está falando comigo para o quê? Avançar, mudar de ciclo, em nome de Jesus. Quando não sou eu, é ela. Quando um está querendo ficar estagnado, o outro vai lá e puxa, amém? Às vezes empurra, né? Empurra mesmo, vai-se embora. Aí, no caminho você aprende a voar, amém? É igual a águia faz com os filhotinhos, não é isso? Quando é que a águia ensina os filhos a voar? Ela empurra do penhasco. Vai lá, ela espera, irmão. Ele aprende no caminho. Se não for, ela vai lá e salva. Mas ela ensina dessa forma. Amém? Pior coisa que você pode fazer é proteger as pessoas. Pior coisa que a gente pode fazer é colocar as pessoas numa redoma. Às vezes a gente quer colocar a pessoa dentro de uma redoma e dizer assim, não, eu não quero que as coisas ruins cheguem a ela. Amém, as coisas ruins não chegam, mas as coisas boas também não. Amém? Eu não quero que os gigantes a peguem, mas ela também não vai desfrutar de prosperidade. Então, como é que eu estou num ciclo novo? Brilho no olho. Amém? Eu estou aqui, eu já estou projetando ali. Brilho no olho. Querido, não fique sem meta. Amém? Não fique sem sonho, nem fique sem projeto. Você está com o negócio aqui, já está ali. Todo mundo chamava o bispo Robson de doido. Quando a igreja era bem pequena, ele já sonhava com um canal de TV. Mas esse bispo é doido, não tem nenhuma igreja, esse cara está falando no canal de TV. Querido, hoje nós temos 1.600 igrejas no Brasil e no mundo. Temos um canal de TV e muitas outras coisas. Uma igreja que só tem 30 anos. Por quê, pastor? Porque se você sonha, Deus realiza, querido. Amém? Se você sonha, se você projeta, Deus realiza. A Bíblia diz que a fé é a certeza de quê? Das coisas que se esperam. Começa a dar nome às tuas coisas. Amém? Começa a dar nome às tuas coisas. Aproveito aqui, dou indicação de um excelente livro, A Quarta Dimensão. Quem já leu? Alguns já leram. Quem não leu, lê. A Quarta Dimensão. Amém? Que é o quê? Que é andar na quarta dimensão. A primeira dimensão no nosso mundo é 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A quarta dimensão é a dimensão de Deus, amém? A dimensão da fé. E esse pastor, ele falava no livro, ele dizia assim: Senhor, eu quero uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Aí ele disse que todo dia orava. Aí ele disse que toda hora se indignou, porque ele era pastor, ele queria a bicicleta para visitar os irmãos na Coreia do Sul. E a cadeira para sentar e a mesa para atender.
Aí ele disse que Deus olhou para ele, depois de 6 meses de oração, aí ele disse, Senhor, por que eu não recebi ainda minha cadeira, minha mesa e minha bicicleta? Aí ele disse, filho, você já parou para pensar quantos tipos de bicicleta tem no mundo? Quantas cadeiras? Quantas mesas? Seja específico naquilo que você está me pedindo. Aí ele disse, Deus, agora eu entendi, então eu quero uma cadeira de rodinha que gira, para me girar para um lado e para o outro, eu quero uma mesa com escrivania, com gavetas para me guardar meus papéis, e eu quero uma bicicleta. Aí ele deu lá o nome da bicicleta lá, e tudo, daquelas importadas que são boas e tal. Ele disse, 3 meses depois Deus estava dando a cadeira, a mesa e a escrivania. Amém, querido? E quanto ele não recebeu, ele dizia, eu já tenho, Deus já me deu, porque eu já pedi, eu já projetei, e já está tudo no coração de Deus, no tempo certo, amém? Agora, se você não sonha, se você não projeta, se você não pensa nada, o que Deus vai fazer para ti, irmão? Amém? Não tem sonho nenhum, pastor. E quanto mais novo, pior fica. Porque o cara, quando é novo, irmão, ele pode sonhar em ir para a lua. E se ele e ela quiser, vai para a lua. Com 50 anos não dá mais, né, irmãos? Aí já não dá mais. Em nome de Jesus. Então, primeira coisa, brilho no olho, né? Novas ideias. Novas ideias. Olhos no altar. Um coração quente. Sabe aquele coração, sabe que você vê a pessoa, tem gente que quando está falando os projetos para ti, os sonhos para tu, meu irmão, você fica contagiado. Você diz, meu irmão, Deus vai abençoar o negócio desse cabo, porque ele tem fé demais, ele fala demais. Aí tem pessoas que você conversa com a pessoa, tem hora que não dá, tem hora que dá, amém? Eu fiquei contagiado com Cláudia, viu, Cláudia? Naquela conversa que eu quase, mas você vê que a pessoa diz, não, eu estou fazendo isso, eu estou correndo atrás disso, mas eu já estou vendo isso, e estou vendo aquilo outro, e aquilo outro. Você diz, meu Deus do céu. Quando você conversa com alguém assim, você mesmo às vezes se sente estagnado. Eita, parece que ela está vendo uma coisa que eu não estou vendo ainda, um projeto. Mas tem gente que é assim, sem brilho, sem, sabe, discurso pessimista. Não sei se vai dar, eu não sei, irmão. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, que opera em nós. Ele é poderoso para fazer. Então coloca diante de Deus, Senhor, esse é o meu plano, é o meu projeto, é o meu sonho. Amém? Então, repito, qual é o ciclo que você está vivendo? Porque, amados, às vezes a gente não percebe isso. Isso é importante você perceber. Em Apocalipse 3,14, quando Jesus fala da igreja de Laodiceia, Jesus fala para ela que ela achava, era uma igreja que achava que estava bem e não estava. Ela achava que tinha tudo, que era abastado. Jesus disse, olha, tu és pobre, cega e está nua. Caim, ele não sabia que ele tinha raiva do irmão, porque Deus olhou para ele, Caim, tá vendo? O pecado está à tua porta. Você está querendo matar teu irmão, menino. Tu tem que dominar esse negócio. Caim não tinha percebido. Então a gente precisa, sabe, cair em si. Quantos conhecem a história do filho pródigo? Não é isso? Eu nem vou contar a história, eu vou falar só do finalzinho. A Bíblia diz que tem um momento que ele está a ponto de querer comer o quê? A lavagem dos porcos, as bolotas dos porcos. Mas aí, o que eu acho interessante no filho pródigo, é que a Bíblia diz que ele caiu em si, e disse, espera lá, rapaz, os servos do meu pai, ou seja, os empregados do meu pai, como melhor do que isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai, eu errei, amém? Me trata como um dos teus empregados, mas eu vou fazer o quê? Eu vou começar de novo. Ele podia ser aquele cara extremamente frustrado, comendo lavagem de porcos, e dizer assim, eu comecei um projeto, pedi o dinheiro do meu pai, e não deu certo, e agora eu estou assim. Não era para meu pai, ele ia culpar o pai, não era para meu pai ter dado, meu pai podia ter me segurado. O pai deu, irmão, errou,
volta atrás e diz assim: eu errei. Ele diz: pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele chegou lá, o pai disse: coloca a túnica, coloca as sandálias, amém? Chega com brilho no olho, chega com sangue quente, com paixão, dizer assim: vai dar certo, em nome de Jesus, ele vai fazer, vai acontecer, querido, em nome de Jesus. Pastor, o primeiro semestre foi terrível, o segundo vai ser melhor. Quantos creem? Amém? Podia vir um amém mais alto? O segundo semestre vai ser melhor. Poxa, pastor, não passei. Vai estudar mais, vai passar, vai mudar esse ciclo. Ah, eu me frustrei. Vai vencer esse negócio. Em nome de Jesus, não deixa o medo te parar, o medo te frustrar. Amém, querido? Entenda, a solução para mudar de ciclo está em cada um de nós. Basta querer. Lembra do verso que eu falei? Segundo o poder dele, que opera em nós. Diga para o seu irmão: Deus já quer. Diga para ele aí, diga forte aí: Deus já quer, irmão. Amém? Deus já quer. O leproso chegou para Jesus: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus: eu quero. Fique limpo. Deus já quer, em nome de Jesus. Ele não quer um filho estagnado. Você quer isso? Você quer um filho, uma filha? Ei, meu filho passou o ciclo. O menino tem 18 anos, está dentro do berço. Você quer isso para o seu filho? Não. E a Bíblia diz: se vocês que são maus sabem escolher boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu. Então, em nome de Jesus, amém? Começa a ter brilho nos olhos. Pastor, não está não, bota colírio nessa bexiga, vai brilhar em nome de Jesus, amém? Começa a ter brilho nos olhos, esquenta esse sangue no frio de Garanhões e coloca os teus projetos, os teus sonhos, aquilo tudo. Esses dias eu sentei com uma pastora, a gente sentou ali, estou aposentado, amém? Vou fazer o quê? Outros sonhos, amém? Vou deixar meus sonhos sem trabalhar? Outros sonhos, outros projetos, sentamos nós dois no computador, vê isso, vê aquilo, vai, querido, essa minha fase vai exigir de mim um novo posicionamento e um novo ciclo, em nome de Jesus. Quantos vão esquentar o sangue agora, para a glória do Senhor? Esquente o coração, comece. Poxa, pastor, tá bom, mas pode ser melhor, amém? O inimigo do ótimo é o bom. Não, tá bom, tô assim, tô tranquilo, tô aquilo, pode ser melhor. Se quem tem 90 anos, querido, quer viver, está com brilho no olho, está com sangue quente, você vai estar também, amém? Começa a projetar em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer, amém? Baixa os teus olhos, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos um instante. Amém? Deus quer te levar a um novo ciclo, querido. Ele quer te levar ao próximo. Então, em nome de Jesus, considera como você está. Considera o que a palavra, o que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Considera o que as pessoas falam. Poxa, pastor, falaram isso de mim. Considere, querido. Pode ser verdade. Porque muitas vezes quando a pessoa fala é porque aquilo já extrapolou. Ela não aguenta mais. E fala para você. Se disser que você ainda é um menino, ainda é uma menina, considere, analise, veja, de repente você ainda está estagnado, atrofiado naquele mesmo ciclo. Se é por frustração, se é por excesso de coisas boas, de gratificação, e esse ciclo, esse momento aí, querido, não vai dar para você. Uma hora esse berço vai arrebentar, você vai cair com a cara no chão. Cresça, escolha crescer nesta noite em nome de Jesus, amém? Na minha época os médicos diziam que crescer dói, existia uma tal de uma dor do crescimento, existe mesmo, viu? Ah, crescer dói, crescer dói, querido, amém? Mas menino não tem projetos, menino não tem empresa. Você já viu, o grande empresário é um menino, é uma menina, não, é um homem e uma mulher.
Então, em nome de Jesus, escolha crescer nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar agora no teu coração. Onde é que você está parado? Onde é que você está estagnado? Onde é que você está atrofiado? Não importa o que passou. Não importa, querido. Diga assim: eu vou avançar. Em nome de Jesus. Amém? Começa a ter novos sonhos, novos projetos. Começa a colocar isso no papel. Começa a dizer para o Senhor quais são os nomes das coisas que você está gerando a tua fé. A certeza das coisas que esperam. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu estou esperando nisso. Senhor, eu estou esperando nisso. Senhor, eu estou esperando nisso, em nome de Jesus. Vamos ficando de pé nessa noite. Fecha seus olhos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Se você sabe, canta. Nas montanhas e vales, desertos e mares, pra perto de Pode ser melhor, queridos. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Decida romper nessa noite, querido. Decida romper com aquilo que te limita, com aquilo que te para, aquilo que te paralisa. De repente é o medo, de repente foi a frustração, ou de repente é a situação cômoda que você vive hoje. Mas decida nessa noite a enfrentar esse gigante. Muitas vezes esse gigante pode ser você mesmo. Mas Deus tem uma terra que mana leite e mel para o seu povo. Ele tem uma vida e vida em abundância. Ele tem uma vida e vida que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queira crescer nessa noite. Decida crescer. Não importa a dor, não importa as adversidades, não importa os desafios, o Senhor está contigo. Amém? O Senhor está contigo em todos os momentos. A Bíblia diz, Ele diz assim: não temas. Amém? Eu estarei contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Amém? Você e Deus já são maioria. Amém? Você e Deus são o suficiente para tudo dar certo, querido. Cola com Ele em nome de Jesus. Rompa nessa noite. Amém? Sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do
teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Rompa em fé. Amém. Não permita que nada te pare, nada te estagne, nada te atrofie, querido, em nome de Jesus. Amém. Tem um ditado que diz o quê? Pedra que não rola. Quem lembra? O povo não sabe, amor. Nem lá de Correntes não lembra. Meu Pedra Deus. que não rola cria musgo, querido. Cria lodo. Amém? Em nome de Jesus. Se precisar, a gente empurra. Amém? Se precisar, a gente estica, a gente empurra. Paulo diz assim: eu quero dar alimento sólido. Não dê ainda porque você não aguenta. Quantos querem? Amém? Então cresça. Deus vai te dar o melhor. Deus vai te dar o melhor. Amém? Não adiantava nada ter dito para José: José, você vai ser o governador do Egito. Um governador incompetente. Fica quanto tempo no cargo? Sai no outro dia. José passou toda aquela aprovação. Foi o quê? Recebendo alimento sólido. Quando chegou na época de ser glorificado, ele já estava estabelecido. É o homem certo. Dormiu como prisioneiro, acordou como governador do Egito. Amém? Pode ser eu e você, em nome de Jesus. Mas se tiver menino, vaga de governador dá para menino? Não, pastor, não dá não. Só para homem. Amém? Então cresça. Mesmo que você ainda seja menor de idade, cresça. Em nome de Jesus. Amém?